Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Eu não ia fazer vídeo hoje, mas a internet me obriga praticamente. Me enviaram um link aqui de um artigo da Folha de São Paulo, que não está assinado por ninguém aparentemente. Não sei, pelo menos não aparece aqui na página deles quem é o autor do texto, com o seguinte título: Imposto é roubo? Interrogação. E aí vem a argumentação, né? Eu vou ler para vocês aqui. A alta da CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, anunciada pelo governo umas 2 semanas atrás, revoltou em muita gente. Sim, o texto está escrito dessa forma, eu não estou alterando nada. Compreensível. A carga tributária já é elevada demais e os serviços públicos de baixa qualidade. Sem falar nos desvios de verbas que nos surpreendem a cada dia. Desse desgosto todo é que sai o grito imposto é roubo, bastante presente nas mídias sociais. Bom, esse primeiro parágrafo já está errado, o argumento não vem daí, mas nós vamos falar disso mais para frente. Mas, conceitualmente, essa ideia está correta? Interrogação. É óbvio que se a definição de roubo for muito elástica a definição de roubo, fica difícil dizer que tecnicamente imposto não é roubo. Vejam só, vem um cara grandão com monopólio da força e da justiça, um tal de Estado, de apelido Leviatã, e retira uma grana do seu bolso sem perguntar diretamente se você quer. Tipificado, o roubo. Mas é por aí que devemos enxergar os impostos, como o fazem alguns dos nossos ultraliberais. Se você se perguntar o que é um ultraliberal, é o seguinte: tem o Ultraman, Changeman, os Megazords e os ultraliberais. São heróis japoneses muito comuns dos anos 80 e 90. Né? E no sem rodeios, ao coração do argumento, se a existência de um governo, nem mínimo nem máximo, mas que dê conta de suas incumbências, não é nem mínimo nem máximo, mas dá conta de suas incumbências, aqui você encaixa nesse conceito, você encaixa qualquer coisa, qualquer tamanho de Estado, por qualquer pretexto que seja. Né? O que é um Estado mínimo e quais são as incumbências do governo que você acha necessário e que fulano de tal outro acha necessário e que o outro fulano acha necessário. Isso é absolutamente arbitrário. Tá? Mas voltando aqui. Mas que dê conta de suas incumbências, for de fato necessária, a sociedade está melhor numa situação em que existem impostos do que numa em que não existem. Eu desafio esse sujeito a provar isso praxeologicamente. Antecipo que não vai. Isso meio que resolve o dilema, não? Sim, o imposto é um instrumento coercitivo. Bom, você percebe que ele está admitindo que realmente é uma imposição, como diz o próprio nome, né, imposto coercitivo, ao qual os cidadãos pacíficos estão submetidos, né, indevidamente. Mas vamos lá. Mas isso não implica que estejamos melhor sem ele. Claro, para cada um de nós individualmente, é melhor ter polícia na rua, exército na fronteira, conselho administrativo de defesa econômica. Não, para quem que é melhor ter um conselho administrativo de defesa econômica? O que é isso, meu filho? Banco Central, o que é isso? Banco Central, financiamento público à pesquisa básica, vacinação pública e tantas outras coisas sem precisar desembolsar um centavo. Quem disse que eu estou melhor com o Banco Central do que sem ele? Enfim, você está impondo isso para mim, né? Mas tudo bem. Seria melhor se nós tivéssemos todas essas coisas sem precisar desembolsar um centavo. Mas milagres não existem. Se todo mundo quiser pegar carona no imposto pago pelo outro, não vai ter um centavo para as atividades acima, descritas, bens públicos. Daí a necessidade de coerção. Se não tiver coerção, ninguém paga. Mas se ninguém paga, estamos todos pior. Veja, ele começa a vislumbrar, né, da forma, ainda meio opaco talvez, ainda não está muito cristalina a imagem, mas ele começa a enxergar um problema da tragédia dos comuns. Né? Ele começa a perceber que aquilo que é de todos não é de ninguém. E que os impostos que nós pagamos, portanto, e é isso que ele deveria perceber, não são de ninguém. E exatamente essa tragédia dos comuns é um dos motivos de você não defender os impostos. Mas, apesar disso, ele tira a conclusão contrária aqui. Né? Bom, e segue. Portanto, falar que imposto é roubo, por definição, é uma bobagem e não ajuda no debate. Ah, sim, o que ajuda é esse texto aqui, eu tenho certeza. O debate mais relevante, e que aparece menos do que devia na mídia, apesar dele estar propondo esse mesmo debate aqui na Folha de São Paulo, que é um tanto conhecida, não é esse. É sim o da eficiência do gasto público. Aí vem o argumento eficientista, né? Os utilitaristas piram nessa hora aqui. O Estado brasileiro, que tanto arrecada, não nos provê sequer segurança para andar na rua. O Rio de Janeiro, um estado rico, vive uma verdadeira ausência de Estado em diversas áreas cruciais,
começando pela segurança. A população de fora dos grandes centros não tem saneamento básico. Por outro lado, sobra Estado nos empréstimos a empresários ricos, na previdência para servidores públicos, nos favores e nos desvios. Esse dinheiro não é de ninguém, então todos não veem problema algum em fazer tanto uso quanto possível dele para suas causas pessoais, porque afinal de contas os responsáveis por esses benefícios que você está achando indesejados aqui estão diluindo a sua responsabilidade com essa tal de sociedade. E sem uma base ética, fariam a mesma coisa. Exatamente por quê? Eles dizem que é roubo, mas eu acho que nesse caso aqui ele é necessário por causa de X, seja X o que for para cada um deles, né? E esse é um problema que esse sujeito está caindo aqui na mesma armadilha nesse texto. Então ele diz aqui, o X da questão é esse, tamanho importa pouco, ao menos nesse caso. Aqui ele está fazendo uma piada com sexo, mas dizendo o tamanho do Estado, né? Que o tamanho do Estado importa pouco, o que importa é que ele está ausente. Então veja, ele está sugerindo que nós tenhamos mais Estado, porque o Estado está ausente. Mas ter mais Estado significa mais impostos, que é o que ele está dizendo, já disse lá em cima, que estão altos já o bastante, se não exageradamente, né? Mas como ele não tem essa relação causal, então ele não percebe que ao pedir mais desse mesmo Estado, ele está alimentando esse modelo que sistematicamente desemboca nesse tipo de problema, que ele está contra, aparentemente. Então ele não deveria defender uma coisa se ele não quer a outra, né? Mas vamos lá. Por fim, a ideia de que não se pode tributar, roubar, o que é fruto do trabalho alheio, tem um lado ético que incomoda. Tem um lado ético que incomoda. Bom, pelo menos ele fica incomodado quando alguém está tomando o que é dos outros indevidamente. Ainda talvez haja um resquício de humanidade nesse sujeito. Vivemos em sociedade e, nessa sociedade, as pessoas nascem em condições iniciais muito diferentes, as quais, por sua vez, moldam em grande parte o tamanho de tal fruto, ou até mesmo se haverá colheita. Nascer da pobreza ou de pais analfabetos, funcionais, 30% dos adultos, mais ou menos, não seria também ser vítima de uma espécie de roubo? Bem, aqui sim nós vamos precisar tornar o roubo uma palavra bem elástica, né? Porque quando uma pessoa nasce pobre, ela nasce num estado natural, né? Todos os seres humanos lá atrás nasceram pobres, pelados no meio do mato, tal qual alguns ratos por aí. E, bem, a questão é que ao longo do tempo, de forma ilegítima alguns e de forma legítima outros, foram saindo desse estado de pelado no meio do mato. Mas nascer pobre e analfabeto é assim que as pessoas nascem, sabe? E isso só muda através de um outro fator externo. O próprio nascimento não faz de ninguém uma pessoa rica e alfabetizada e próspera. Existe algo entre uma coisa e outra, que está oculto aos olhos desse sujeito. Então, respondendo aqui, nascer é uma forma de roubo? Não. E por fim, numa interpretação mais ampla do significado de roubo, pode-se dizer que você é roubado de suas potencialidades já na hora em que nasce. Ser roubado das suas potencialidades. Eu, por exemplo, poderia ter sido jogador de futebol, mas eu nasci manco de uma perna, então eu fui roubado das minhas potencialidades como meia-direita ali, só distribuindo o jogo, sabe? Tocando ali, passa pro cara na corrida, recebe uma bola na intermediária. E se for pobre, vai enfrentar muito mais dificuldades em todas as etapas da vida. Terá que ir à escola de manhã e vender chiclete no semáforo à tarde. Bom, realmente isso é uma situação que infelizmente acontece. Isso é verdade. Mas aí ele conclui aqui, isso, passar por dificuldades, é um baita de um roubo, não? Não, quem é que está roubando esse sujeito? Qualifique um roubo. O sujeito nasceu pobre, ele estuda e trabalha. Em que momento nessas etapas existe alguém tomando dele à força as coisas de forma legítima? Bem, existe essa instituição, Estado, que está fazendo isso, desde o momento em que ele nasceu. Agora, as outras pessoas, por exemplo, as pessoas para as quais ele está vendendo o chiclete dele, não estão roubando, certo? A mãe dele que pariu ele não está roubando. Você que está aí na sua casa e nunca nem viu essa pessoa na vida, também não está roubando. Por outro lado, esse mesmo Estado, ao colocar impostos no pão que essa mesma criança compra, no leite que ela compra, no preço de uma eventual escola que ela pudesse frequentar, no preço da água que ela toma, aí sim, esse Estado talvez você possa dizer que está roubando, mas do mais quem está roubando? Então ele diz aqui, se antes de vir ao mundo, não sabendo onde vai nascer, você tivesse que votar por impostos sobre todos para financiar uma espécie de Bolsa Família para os pobres, você votaria como? Imposto zero? Trucamos. Bom, eu peço 6, evidentemente, porque se eu defendesse o contrário, eu estaria relativizando o próprio roubo, eu estaria dizendo que o roubo, ele não é antiético, ele é justificável conforme alguém ache que o outro mereça ser roubado.
Simplesmente isso. E esse é o argumento da maioria das pessoas que estão a favor dos impostos. Ou seja, eles dizem o seguinte: eu acho que o imposto é roubo, mas eu acho que ele é necessário por causa de X. E esse X é uma grande incógnita. Esse autor do texto acha que o imposto é justo para financiar as coisas que ele gosta. Outra pessoa acha que o imposto é justo para financiar as coisas que ela gosta. E assim sucessivamente. E se todos nós acharmos que podemos nós mesmos justificar esse tipo de roubo, bem, nós viveremos num estado, o estado que eu digo, não a instituição, mas sim estado, condição, de um estado predatório permanente, onde eu tomo de você porque eu acho que eu mereço, você toma de mim porque você acha que você merece, e um terceiro toma de nós dois porque ele acha que ele merece, e assim sucessivamente, né? Acabaremos todos provavelmente mortos, um matando uns aos outros. E aí a última frase é que precisamos reformar o Estado, não eliminá-lo. Bem, isso aqui eu não vou nem comentar, né? Mas você percebe que o erro do raciocínio do cara está exatamente em diagnosticar mal o problema. Ele diz que, como nós vemos que os impostos frequentemente são destinados a coisas ruins e ineficientes, que nós não desejamos, ou enfim, que por nós ficarmos indignados com essa situação que nós dizemos que o imposto é roubo. Isso não é verdade. O argumento não é utilitarista, o argumento sempre foi ético. O argumento sempre foi de que não é correto subtrair a propriedade de alguém indevidamente. E isso já anula esse texto inteiro por si só. Ou seja, bastaria ele ter entendido que as pessoas querem dizer que o imposto é roubo, que ele já não precisaria ter publicado esse negócio aqui. Então o núcleo daquilo que as pessoas estão reclamando não é o fim para o qual são destinados os impostos. Isso ainda é uma questão secundária. Elas estão questionando a própria necessidade, a própria existência dos impostos, enquanto impostos. Se um assaltante vem, põe uma arma na tua cara, rouba teu dinheiro e depois pega todo esse dinheiro e doa para instituições de caridade, para fazer tratamento odontológico em crianças carentes. Você vai dizer, bom, a causa é uma causa bonita e tal, mas isso legitima o roubo inicial de alguma forma? Se sim, por quê? Porque se aquilo que a gente acha for servir de baliza, bem, eu acho que as pessoas devem ser roubadas para financiar meu canal no YouTube, por exemplo. Que tal essa? É exatamente isso que artistas fazem, por exemplo, quando eles pegam dinheiro advindo de impostos para financiar seus projetos. Eu quero que as pessoas sejam roubadas para que elas me ouçam cantando depois, para que elas me vejam dançando na tela do cinema. Não faz sentido, né?